Graça e paz, amados. Amém? Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. O sol apareceu, mas agora vem a chuva. Provando mais uma vez, confirmando que o Senhor está contente com a sua igreja nesta manhã. E Ele vai nos ensinar nessa manhã. O nosso mestre, por excelência, o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar algo importante, pastor Paulo. Eu creio que é uma convocação celestial para a PIBA, para o jejum. E nós vamos apenas falar um pouco mais sobre este assunto e os irmãos vão continuar aprendendo. Nós vamos continuar aprendendo essa prática cristã que é o jejum. Certa vez, os discípulos de João chegaram para Jesus e eles indagaram para Jesus: por que os teus discípulos não jejuam, como nós e os fariseus? E Jesus, olhando para eles, disse o seguinte: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Mateus 9, 14 e 15. Então, sabemos que o noivo já foi. O noivo já foi tirado. E agora é tempo de jejuar. É tempo de jejuar. Eu sinto esse desafio na minha vida. E eu creio que o Espírito Santo, se ele tocou nos corações para que fosse trazido esse assunto esses dias, é porque ele quer ver. Ele quer ver, nos ver, praticando o jejum. Então, realmente, irmãos, é um grande desafio. Ele é bem claro nas Escrituras. E tudo para o crescimento espiritual da igreja. Na realidade, nós temos mais perguntas e dúvidas, pastor Paulo, igreja, sobre o jejum do que mesmo a prática. Não é verdade? Mas nós entendemos o jejum como o valor do jejum como uma ação que faz parte da composição da intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ter e manter essa intimidade não somente através da oração, mas também do jejum. Então, o jejum é valoroso, sim, ele tem o seu valor, ele tem o seu papel nessa composição que chamamos intimidade com Deus. Então, existe um elo entre jejum e oração. E é uma relação que eu diria bilateral e unilateral. Como é isso? Bilateral, ou seja, você pode orar e jejuar, certo? Você pode orar e jejuar. Você pode orar e jejuar. Orar e não jejuar, certo? Mas você não pode jejuar e não orar. Entenderam os irmãos? Então, existe esse elo. Não é? Você pode orar e jejuar. Você pode orar e não jejuar. Mas você não pode jejuar e não orar. Não existe. Não existe jejum sem oração. E nós vamos partir para o nosso texto. São alguns versículos no livro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 ao 23 e depois o versículo 31. Eu não sei se Então, nós vamos ver, o pastor Paulo pregou, eu creio que a semana retrasada, no culto, e ele usou Neemias. Hoje nós vamos usar o texto de um colega de Neemias, que esteve lado a lado com Neemias, que foi o escriba Esdras. Então, nós vamos ler esses versículos 8, 21 ao 23 e o 31.
Diz assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Glória a Deus. E o 31 diz: no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Eles chegaram em segurança total. Por quê? Porque esse líder, Esdras, soube buscar essa intimidade com Deus através do jejum. Quem foi Esdras? Esdras foi um sacerdote e escriba, muito versado na lei de Moisés, considerado doutor da lei. E Esdras vem de uma família muito importante no sentido de ser uma família sacerdotal. E pela sua família passaram alguns sacerdotes importantes, como Zadok, como Abiatar, como Finés, até chegar a Arão. Então, Esdras conhecia a lei, sabia o valor do jejum que Deus havia proposto para Israel. E ele, como secretário do Estado, lá, responsável era pelos negócios judaicos. E foi também que nós comumente conhecemos Esdras como um reformador, não é? Promover uma reforma religiosa, porque Israel estava em um ponto de extrema idolatria, e Israel precisava voltar à fé. Os irmãos conhecem a história do exílio de Israel na Babilônia? Lá eles estiveram 70 anos, e lá eles praticaram idolatria também. E Deus levantou este reformador, chamado Esdras, para que empreendesse essa reforma. Então, Esdras teve que viajar com essa turma toda, da Babilônia para Jerusalém. E outra bênção, irmãos, ele teve o aval do rei Artaxerxes, primeiro, na época, o rei persa. E esse rei permitiu que Esdras voltasse com os exilados da Babilônia para Jerusalém. Esse foi o segundo retorno. O primeiro retorno foi com Zorobabel. Então, o motivo da viagem foi esse. Foi restabelecer a religião judaica em Jerusalém. E, como eu falei, o povo de Israel precisava voltar a Deus. A Deus. E ser fiel a Ele. Então, foram dois motivos principais para esse retorno de Esdras com os exilados. Foi a fidelidade a Deus e levar também preciosos materiais que, inclusive, foram doados pelo rei, por Israel e por todos que ajudaram aos exilados voltar. E esses materiais foram usados, inclusive, no acabamento do templo em Jerusalém. Então, a importância do jejum na viagem de Esdras. Então, vocês perceberam aí que foi junto a um canal chamado Ahava, um lugar desconhecido, que era um canal que lançava suas águas naquele rio importante, o rio Eufrates. Então, era uma parada obrigatória
para os que retornavam da Babilônia. E Esdras parou junto a esse canal, junto com os exilados. E diz a Bíblia que ele ficou ali. Na realidade, quando eles saíram da Babilônia até esse local, foram mais ou menos 11 a 12 dias. Mas Esdras precisou de 3 dias para fazer a vistoria dos exilados. E a Bíblia, ela fala do início, da data do início que eles saíram da Babilônia e da chegada a Jerusalém. E a Bíblia diz que foi no dia 8 de abril que eles saíram e chegaram no dia 4 de agosto. Foram 4 meses de caminhada da Babilônia para Jerusalém. E os matemáticos, os teólogos, né, que gostam de matemática, eles falam em um contingente muito grande. Além dos exilados, homens, não é? Tinham crianças, mulheres. E uma coisa interessante aconteceu, amados, na parada ali, no canal de Ava, é que quando Esdras fez a vistoria, pastor, não encontrou levitas. Onde estavam os levitas? Como ia a Jerusalém restabelecer a fé de Israel e os sacrifícios? Quem faria os sacrifícios? E Esdras, eu creio que ele ficou contrariado nessa hora. Dentre os exilados, ele não encontrou levitas. E aí ele chamou alguns homens influentes e os mandou para trazer os levitas da Babilônia. E aí, perfazendo um contingente de mais ou menos 7 a 8 mil pessoas. Imagine, uma caminhada, não é? Precisava ou não de jejum, pastor? Precisava. De muita oração. Por quê? Porque nós lemos que as estradas eram muito perigosas. Eram as estradas frequentadas diariamente por ladrões que roubavam, inclusive para o sustento deles, mas sabemos que isso é errado, na verdade. E a Bíblia diz que Esdras preferiu jejuar e orar, porque ele disse: eu tive vergonha de pedir ao rei, soldados, cavaleiros, eles levavam muito ouro, muita prata, muitos metais preciosos para o acabamento do templo. E a Bíblia diz que ele teve vergonha. E aí ele apregou o jejum. A Bíblia não diz como foi feito esse jejum. A Bíblia não dá detalhes, mas diz o resultado. Qual foi o resultado, Gisélia? Deus nos livrou uma caminhada de 4 meses com um grande contingente de pessoas. Já falamos, o que levaram de tão precioso? Primeiro, a fé no coração de Esdras e o desejo de ensinar a Israel a voltar a amar a Deus, a ensinar Israel a voltar a adorar e deixar a idolatria. E também os materiais preciosos. Então, Esdras conseguiu reunir toda a provisão para o templo de Jerusalém. E vocês podem ver no mesmo capítulo 8, versículo 26 e 27, toda a lista desse material: ouro, prata, bronze. E, finalmente, no versículo 31, lemos que eles levantaram acampamento e partiram para Jerusalém. E a Bíblia diz que todos chegaram em segurança. Amém? Amém? Por quê? Porque Deus dá valor ao jejum. O que é jejum e o que não é jejum? Deixa-me dizer uma coisa, antes de explicar mais um pouco, que eu sei que os irmãos conhecem algo sobre esse assunto, mas deixa-me dizer uma coisa antes. Existem 3 categorias de cristãos. Vamos primeiro para os cristãos, de um modo geral. E depois vamos para a igreja. 3 categorias de cristãos. Vamos ver onde estamos.
Primeiro, os que desconhecem o que a Bíblia ensina sobre jejum. Segundo, os que receberam um ensino distorcido sobre ele. E os que não receberam ensinamento nenhum sobre o jejum. E agora? E quanto à igreja? E quanto a nós, igreja de Cristo, corpo de Jesus? Existem duas categorias. Vamos ver aonde estamos nessas duas. Os que não dão valor algum ao jejum e os que excedem em sua ênfase. Então, está diante de nós essa prática cristã, bíblica, não é invenção humana. Não é invenção humana. O que é jejum? Uma prática cristã observada pelos cristãos, não somente na história do cristianismo. Outras religiões, outros povos jejuaram e até hoje jejuam. Vocês conhecem os muçulmanos? Qual o jejum dos muçulmanos? O mês todo. O Ramadã. Eles não comem nada desde o início do dia até o pôr do sol. Eles não comem, não bebem todos os dias. Durante o mês. E eles buscam o quê? A purificação do corpo e da mente. Mas o jejum bíblico, esse que nos interessa, porque ele vai nos ajudar nessa intimidade com Deus. Na Bíblia temos inúmeros casos de pessoas que jejuaram por motivos claros e específicos. Primeira lição que devemos aprender sobre o jejum. Tem que ter motivo claro, ou motivos claros e específicos. Não é jejuar por jejuar, ou de qualquer maneira. Temos que ter isso bem claro. Jejuar, a priori, como faz parte da intimidade, é ter comunhão com Deus. Não é barganhar com Deus. Eu vou jejuar. Alguém me ajude aqui? Ou não? Acho que dá, pastor. Não é barganhar com Deus. Eu vou jejuar porque para Deus me dar. Não é isso. Jejum não é barganha com... Obrigado, pastor. Não é barganha com Deus. Sabe por quê? Porque jejum, ele se resume em algo. Mortificar a carne. Dominá-la dos apetites desenfreados. Sabe por quê? Porque o jejum, ele é abstinência de alimentos. E comer, beber, são duas coisas prioritárias para o ser humano. Então, quando a pessoa passa um dia, 2 dias, um período sem comer, sem beber, ela fica, a carne teimosa, orgulhosa, ela fica, vamos dizer assim, irada, não é? Mas é para mortificar mesmo a carne. O jejum serve para isso. Está disposto nesse tempo a ouvir a Deus e obedecer a tudo que Ele disser. É um momento de devoção que nos leva à consagração e adoração. Como a oração, o jejum também é devoção, é consagração. Por isso precisamos do jejum, precisamos nos converter ao jejum também. Então, dentro dessa ação, tem que haver a sinceridade, que é o ingrediente fundamental. Ser sincero, não é? Porque essa questão da abstinência de alimentos, que é algo prioritário para a nossa saúde, não é? Então, quando jejuamos, a prioridade aí é a comunhão, é a intimidade com Deus. E a comida fica em segundo plano. O jejum aparece na Bíblia sempre ligado. Lembram do elo entre jejum e oração? Ela aparece na Bíblia, por exemplo, Isaías 58, 4. Isaías, eu não sei se ele pode postar aí, Isaías 58, 4, aparece sobre seu jejum termina em discussão. Deus falando sobre o jejum errado de Israel. Ele diz assim, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais.
Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Né? Eu não sei porque a minha tradução é diferente, mas vamos adiante. Então, não podemos separar o jejum da oração. Jejuar, repito, sem orar é o quê? É uma dieta para emagrecer. Não é? Então, há muitas coisas erradas sobre isso no meio cristão. Porque as pessoas não estão sabendo, mas a Bíblia orienta como fazer. Inclusive, Jesus orientou, não é? Deixa eu ver aqui, eu encontrei na minha tradução NVT, diz assim: de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir com esse tipo de jejum? Não ouvirei suas orações. Está vendo aí o elo entre oração e jejum? Deus disse a Israel: não os ouvirei, porque vocês estão usando esse tempo de jejum para brigas e rixas. Irmãos, que absurdo, né? Então, foi realmente difícil para o povo de Israel aprender. Mas Deus, vocês podem ler depois o texto todo de Isaías 58. O jejum bíblico tem que ter, repito, oração. Não esqueçam, jejum vem com oração, propósito e direção. É um lamento, a humilhação tem que estar presente. Não é? Veja a questão do luto, não é? Que inclusive foi lido. É o lamento, é a humilhação, é a carne se humilhando diante do poder de Deus. É submeter-se ao senhorio de Cristo. Uma coisa muito importante que nós não devemos esquecer: o jejum não é frequente, o jejum é ocasional. É ocasional. E sua Bíblia diz assim: jejuai sem cessar? Diz? Não, na nossa, não tem. Mas o que é que diz? Orai sem cessar. A oração, ela é frequente, deve ser. O jejum é ocasional. É afligir a alma, é depender de Deus exclusivamente, é esquecer por um tempo aquilo, a comida, ficar em segundo plano. E aí você vai disciplinar a sua carne. E o que não é jejum? Apresentar para então a vida piedosa, certo? Só pela simples abstinência de alimentos. Não é aparentar uma vida piedosa. Ostentar, isso é ostentar uma falsa intimidade com Deus. Por que Jesus criticou os fariseus? Porque eles jejuavam. Eles jejuavam um jejum que Deus não mandou, pastor. Nas segundas-feiras e nas quintas, 2 vezes. O único jejum, nós vamos falar rapidinho, que Deus requereu de Israel foi o dia da expiação, lá em Levítico 23, 27. Foi o único jejum que Deus requereu de Israel. Mas os fariseus queriam ostentar de que eram mais espirituais e jejuavam 2 dias. Como a Bíblia apresenta o jejum? Não é um mandamento, não é uma ordem, mas é uma prática que a igreja precisa se converter a ela. A igreja cristã precisa seguir as orientações da palavra de Deus e aprender com Jesus, justamente sobre o que é jejum. Quem primeiro jejuou na Bíblia? Encontramos lá no Antigo Testamento Moisés, passou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas, não é? Da lei com os 10 mandamentos. E em outras ocasiões, vemos pessoas, reis, sacerdotes, profetas, jejuando em ocasiões diferentes, com propósitos também diferentes. Então, comumente, o jejum é dividido em 3. Normal, parcial e total. Vamos ver cada um. Normal. O de Jesus. Jesus jejuou quantos dias? 40 dias. Aonde? Quando estava no deserto. Mas ele só não comeu, mas ele bebeu. Então, o jejum de Jesus aí é colocado no jejum normal. O parcial, o de Daniel,
21 dias. Lá, Daniel 10. Eu gostaria que o irmão botasse Daniel 10, 2 e 3, rapidinho. E vejam o que foi que Daniel fez e também o que ele deixou de fazer para essas 3 semanas. Ele tinha algo muito sério, porque jejuar. Veja que havia algo, um motivo específico. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Veja, liguem a luto, a humilhação, a lamentação. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nem vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Esse foi o jejum parcial, o de Daniel. E o total? Quem foi que jejuou total, sem comer e sem beber? A rainha Esther. Foram 3 dias, depois vocês podem ler. Esse é considerado o jejum total. Agora vamos ver qual o jejum requerido por Deus para Israel. O que eu falei, o dia da expiação. Levítico 23, 26 e 27 diz que havia um dia chamado dia da expiação, que hoje comumente chamamos de Yom Kippur, o dia do perdão. Então, esse foi o único jejum que Deus requereu. Mas sabe por que Deus requereu esse dia de jejum total, um dia só? Porque antes os filhos de Arão haviam levado fogo estranho ao tabernáculo. Então, Deus disse, não, peraí, não pode ser assim. Então, ele estabeleceu esse dia da expiação. Diz assim, comemorem o dia da expiação, o 26. O Senhor disse a Moisés, muito bem, pode passar. Comemore o dia da expiação no 10º dia do mês 7º. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem, olha aí a humilhação, e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Até o 27. Então, esse era uma convocação nacional. Era um jejum coletivo, especial, requerido. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar os fariseus jejuando, coisa que Deus não havia requerido. E nesse dia da expiação, não havia trabalho em Israel, ninguém podia fazer nada, tal qual era, ou seja, tal era a seriedade desse jejum chamado dia da expiação. Nesse dia eram confessados os pecados individuais e coletivos. O sacerdote, naquele tempo, né, que a gente conhece bastante, Arão, ele entrava no lugar, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, né? E nesse dia da expiação, ele confessava os seus pecados e confessava os pecados do povo, para que Deus pudesse perdoar. Era o dia do perdão e era observado em um sábado especial. Não era um sábado comum, era um sábado que eles chamam Shabaton, um dia reforçado, um dia em que todos paravam, não faziam nada, porque teria que ter total humilhação, reconhecimento e se debruçar realmente diante do Senhor. Chegando para o final, irmãos, dessa pequena palavra sobre jejum, o que foi que Jesus pensou sobre o jejum? Aos fariseus, né, voltamos para eles, né, vemos que o jejum dos fariseus, na época de Jesus, era ritualístico, irresoluto e impróprio. Repito, jejuavam 2 vezes na semana. E veja como era o jejum. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Esse era o jejum dos fariseus. Veja, que audácia, que ousadia, não é? Era o tipo de oração dos fariseus. Era o jejum visível somente para ostentar uma justiça própria.
A cerimônia de lamento dos judeus consistia em curvar a cabeça como um junco, vestir-se de pano de saco e cobrir-se de cinzas. Eles faziam isso. Quem já viu uma figura, eu não vi nunca um junco assim, na realidade, mas sabe como é? Ele realmente, e eles faziam isso e vestiam aquele pano grosseiro e se cobriam de cinzas. Mas aqui dentro, não havia arrependimento, não havia sinceridade. Era apenas um jejum ritualístico, coisa que Deus nunca pediu, coisa que Deus nunca se agradou. Então, podemos hoje aprender que jejum é coisa séria, que não é um mandamento, mas é algo bom e que a igreja precisa aprender. Nós precisamos nos converter ao jejum. E Jesus precisou jejuar? Qual o propósito do jejum de Jesus? Preparação para o seu ministério. Jesus tinha diante dele o maior desafio, que era morrer por uma humanidade pecadora, enquanto chegava o seu tempo do seu sacrifício expiatório. Então, Jesus, ele ali foi levado ao deserto, e foi tentado, e ele tinha um desafio muito grande, e ele jejuou. Esse foi. E o segundo também foi para vencer as tentações do maligno. Então, Jesus deixou, através do seu exemplo lá no deserto, essas duas coisas, esses dois propósitos. Quando estivermos diante de algo sério, algo que requer realmente uma decisão, nós podemos sim e devemos jejuar. E também para vencer as tentações do maligno. Se usa muito também nesse propósito. Irmãos, concluindo essa palavra, o jejum está ligado à oração. Aprendemos nessa manhã que ele não pode vir desvinculado da oração. Você ora, pode orar. E eu posso orar e não jejuar? Pode. Como o pastor Paulo pregou, não é meritório, né, pastor? Não vai trazer bênçãos. Porque o jejum, Deus não precisa. Quem precisa somos nós do jejum. Para mortificar a carne, para controlar aquilo que tem nos assediado diariamente. Então, podemos sim, com motivos claros. Então, ele é fundamental para o crescimento espiritual, repetimos, não é obrigatório, é algo pessoal e íntimo e decidido juntamente com Deus. Hoje as pessoas gostam até de ostentar, Eu não estou jejuando e a gente percebe, E Jesus ensinou o quê? Que se você estiver jejuando, lave o seu rosto, não dê demonstração, mas o seu coração é o mais importante. Deus está vendo, Ele sabe a sinceridade. Se houver sinceridade no seu coração, então por que aparentar? Dizer que está jejuando e tal. Aí, no início eu falei de dúvidas e perguntas que nós, os crentes, temos comumente sobre o jejum, o que é jejuar. E, pastor, deixar de ver televisão, essas coisas. Isso mostra que não temos ainda a direção sobre essa prática que nós precisamos aprender. O jejum é mais uma arma espiritual que Deus nos disponibiliza. Se jejuamos, estamos salvos. Se não, igual, estamos salvos. Amém? Porque quem nos salva, ou nos salvou, foi Jesus. Agora, que é bênção? Então, se é bênção, se é bíblico, então podemos aproveitar essa bênção que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus esteja fazendo essa obra
em nossos corações. Não é por acaso não, pastor. Não é por acaso que estamos falando sempre, né, sobre o jejum. É porque Deus está pedindo isso da piba. Certo? Mas com motivos claros, específicos, bem orientado pela palavra. E o Senhor vai nos responder. Porque Ele é o mesmo Deus. E Esdras é o nosso Deus. Amém? E Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Diga para o Senhor que você tem dificuldade, que você quer aprender a jejuar. Feche os seus olhos agora. Diga, Senhor, eu quero tanto, Senhor, me converter a isso. Eu quero experimentar essa comunhão mais íntima com o Senhor. E eu sei que a oração, ela é principal, ela é importante. Não devo deixar de orar, vou orar sem cessar, mas também eu quero mortificar minha carne. É isso que eu preciso, Senhor. Diga isso para o Senhor. Eu preciso mortificar, eu preciso... os apetites desenfreados. E Deus sabe, meus irmãos, o nosso coração nesse momento, Deus sabe as nossas lutas. A Bíblia diz que a luta é do espírito contra a carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela nos induz ao pecado, ela quer nos derrubar. Mas vamos nos levantar e pegar essa arma espiritual que Deus nos disponibiliza. Vamos pedir essa força ao Senhor para que possamos adentrar essa prática cristã. Pai, em nome de Jesus, agradecemos porque o Senhor jejuou naquele deserto por amor a nós, Senhor. Foi para se preparar para o teu ministério, um ministério grandioso. E o Senhor via, o Senhor antevia a morte na cruz do Calvário. E o Senhor preferiu passar essa íntima comunhão, Jesus, com o Pai. Oh, Deus, precisamos aprender contigo, Jesus. Nessa manhã, a tua igreja foi mais uma vez ensinada. Os olhos, mais uma vez, as escamas caíram dos nossos olhos, porque é teu Espírito que faz a obra. Nós estamos aqui apregoando nenhum jejum. Isso é pessoal, é íntimo. Que o Senhor esteja completando a obra nos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a primeira igreja. Que ela possa, Senhor, adentrar, ó Deus, a uma intimidade maior, oh, aleluia, porque o Senhor quer fazer grandes coisas nesta igreja. Há muitos desafios. Abre os olhos, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar o que o Senhor tem preparado para a primeira igreja, meu Deus. Muito obrigado por esse ensino que o teu Espírito Santo trouxe nesta manhã. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, cada líder, cada membro, do pequeno ao mais idoso, em nome de Jesus, e que tua igreja possa continuar, Senhor, orando, buscando a palavra e também jejuando. Para tudo isso, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor, muito obrigado. Obrigado, irmão.